Prazer, muita alegria e muita satisfação poder retornar a esta localidade depois de 30 e alguns anos e sentir, meus amados irmãos, que aquilo que Deus fala se cumpre fielmente. A Bíblia nos diz assim: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Atos 20 e o versículo 24, somente este versículo para uma rápida palavra da parte do Senhor, que nos diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Meus amados, eu estou emocionado, muito feliz nesta oportunidade. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, ao pastor Francisco Manuel, nosso amigo, nosso superintendente, este homem de Deus que tenho admiração por muitos anos. Quero agradecer ao meu pastor Raimundo Eleutério por ter cuidado deste casal, que eu digo que são meus filhos, por muitos anos, ajudando ali na medida do possível. E o Ramires sabe os conselhos que eu passo para eles, como eles se comportar na igreja, no campo aonde eles trabalham. Quando o pastor Eleutério dizia aqui: eu não prendo ninguém porque a obra é de Deus e nós somos servos deles. E ele disse que estava enviando os bons, e eu imagino, e eu que sou pai, que sou sogro, se fosse minha obra, eu diria: não, eu quero você aqui, mas eu, né? Mas a obra é de Deus, irmãos. Esta obra é de Deus. Pastor Heraldo, lá na capital, chegou para mim, conversou comigo, e eu disse para ele: olha, eu não prendo. Se eu prendesse, eles estavam comigo, porque eles me têm sido muito útil. Mas a obra é de Deus e nós não podemos prender de forma alguma. Pastor José Lopes, que eu conheci quando ainda auxiliava na cidade de Marcolândia, participei de muitas festas realizadas por este grande homem de Deus ali naquela cidade. Há poucos dias eu tinha sido batizado nas águas por o pastor Manuel Mateus, de saudosa memória, mas logo o pastor Zé Lopes chegou e nós se entrosamos também. A igreja de Marcolândia sempre foi uma igreja missionária, ajudando na evangelização de toda esta região. Pastor Levi, que conhecemos recentemente ali em Araripina, e os demais que aqui se encontram, irmãos. Eu confesso para os irmãos que eu não tenho como expressar a minha alegria, a minha satisfação em estar aqui, meus amados irmãos, vendo este grupo tão maravilhoso. Amigos de infância, como o soldado Macedo, brincamos juntos. Ver aqui parentes meus, irmão Arnaldo, que nós dirigíamos trabalhos ali na casa dele, ele ainda muito novo,
Há mais de 30 anos atrás, nós saía de Marcolândia, dirigia a ceia aqui ali do outro lado, na avó do irmão Edmilson. No povoado Francisco Macedo só tinha um crente naquela época. Eu vinha de carona até ali a descida, ia para o Comboeiro, dirigia a escola dominical, à noite o culto, lá nos Pereiros também, lá em Francisco, ou lá no Comboeiro, nos Pereiros, naquela região. Mas a palavra de Deus, ela nos diz assim, olha, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu colherás. Pela manhã lances a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes se essa ou se aquela, ou se ambas hão de prosperar. A semente caiu, germinou, e quando eu cheguei aqui, que eu vi este grupo desse tamanho aqui, irmão, nós dirigíamos o culto aqui num grupo que tem aqui por trás. A gente evangelizava, não ia quase ninguém para ouvir a palavra de Deus, porque alguém da comunidade católica ficava prendendo o povo para não ir, criava uma novena e mais alguma coisa, mas Jesus disse, olha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Ora manda suribicala mandaias. É lindo ver o agir de Deus. Aleluia. Ninguém faz o que Deus faz. Ninguém tem o que Ele tem. Ninguém é como Ele é. Ele é por excelência o leão da tribo de Judá, a rocha ferida de Meribá. Ele é o médico do nosso corpo e da nossa alma. Ele é aquele que foi morto, mas está vivo e vivo para sempre. Ele é, meus amados, o leão da tribo de Judá. Aleluia. E eu fiquei, meus amados, emocionado, porque há 30 anos atrás nós saímos daqui, conversando com o pastor Heraldo, e ele dizendo, quando eu cheguei na cidade de Landre Salles, eu passei um tempão chorando, porque o negócio lá era esquisito. E eu disse para ele, imagine Landre Salles há 30 anos atrás, que foi o meu primeiro campo. Pastor Domingos me deixou ali. Quando nós descemos do carro, irmãos, Deus já começou a fazer milagres na nossa viagem. Eu li aqui que Paulo disse que recebeu o evangelho para dar testemunho da graça de Deus. Estou dando alguns testemunhos porque o momento é oportuno. Quando nós saímos ali da cidade de Floriano, em cima de um caminhão, botamos uma escada alta para as mulheres subirem, e quando já tinha subido todo mundo, a irmã Neta foi subir e o carro começou a andar, e eu segurando na mão dela, mas o irmão Paixão, e a escada, o carro andando e a escada arrastando, e ela em cima, com uma criança, alguém dizendo, ela não bota até amanhã não, com um mofo na boca. E quando nós chegamos depois de Jeromênia, no mês de setembro, num caminhão que alguém tinha me dado para levar a mudança, o radiador furou. Era umas 3 horas da tarde, o sol causticante, e agora, e alguém disse, não, puxa mais para frente. Chegamos na frente, irmãos, mês de setembro, tinha dado uma chuva, criou um poço d'água,
e deu para encher o radiador do caminhão e nós chegamos na cidade de Landre Salles. Quando nós chegamos ali, tiramos a mudança, eu já saí, naquele tempo já morava em casa forrada, porque eu forrava, trabalhava na área. Chegamos lá numa casa que não tinha piso, não tinha reboco. Na cozinha tinha um buraco, que a mulher do pastor lavava a louça e depois esgotava a água com a cuia. E ficava aquele buraco na cozinha. E o pastor Domingos disse: é aqui que você vai ficar. E eu disse para ele: olha, pastor, se o senhor quiser voltar, eu já me sinto em casa. E ele voltou e disse: se ele aguentar 6 meses lá, eu sei que ele tem chamado. Aleluia. E nós ficamos ali, meus amados irmãos, passamos 4 anos naquela cidade que nunca tinha visto um batismo nas águas. O pastor estava ali há 8 anos sem orar por nenhuma pessoa. E nós tivemos o privilégio, com a ajuda da igreja de Marcolândia, foi naquela época um ônibus lotado para participar ali do primeiro batismo. E nós fizemos o batismo de 18 irmãos no local que o senhor conheceu, na Lagoa da Velha, ali naquela localidade. E até hoje os irmãos dizem que foi o maior avivamento que já houve naquela região. Aleluia, porque Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. 4 anos depois nós viemos para a cidade de Dom Expedito. Trabalhamos ali, fizemos o trabalho que estava ao nosso alcance. E eu lembro que um certo dia nós saímos para cooperar com o pastor Jaime Agripino Ribeiro na cidade de Fronteiras, em uma festa. E a Leia, que hoje assume esse campo ao lado do Ramires, ficou doente. E nós preocupados, mas já tinha feito compromisso, e eu não gosto de quebrar compromisso quando eu faço compromisso com um colega. E nós fomos ali, irmãos, fizemos o trabalho. E quando chegamos de madrugada, tinha deixado a Leia na casa de uma irmã, fomos pegar ela, e a irmã, muito preocupada, disse: pastor, a Leia não está nada bem. Ela não levantou, não comeu, está muito mole. No outro dia cedo nós pegamos, levamos para Picos. E eu já tinha levado ela 2 vezes, e ele só dando um dipirone, alguma coisa. E quando eu cheguei numa doutora chamada Lúcia, quando ela olhou para a menina, disse assim: pastor, por que você não trouxe essa menina antes? Eu disse: não, já é a 3ª vez. Não acredito não. Pastor, a sua filha está com meningite tipo B. Já morreu várias crianças ali da mesma cidade. E o senhor tem que tirar as carreiras para a cidade de Teresina. E naquele momento, irmãos, eu disse: aqui não tem ambulância. E ela disse: se você for procurar uma ambulância, antes de você arrumar, ela morre. E eu fiquei em desespero. E aí, irmãos, a ambulância que eu andava estava de saída para Oeiras levar uma mulher para ganhar neném. E o motorista daquela ambulância disse assim: olha, se vira aí, arruma outro carro que eu vou descer com a filha do pastor agora para Teresina. E a diretora do hospital disse: não, mas ela tem que sair daqui medicada e tem que ir uma enfermeira acompanhando. E eu perguntei: quanto é? Ela disse: é R$200. Naquela época eu estava com, parece, R$17 no bolso.
E meu Deus, aí vem saindo uma enfermeira lá de dentro que conhecia o prefeito e disse assim: é para o seu Agenor, eu vou de graça. Entrou, meus amados irmãos, na ambulância, a gente arrumou tudo, eu entrei em 2 expeditos só para pegar alguns documentos e roupas, e ela já ia com o pescoço escangotado, não encostava o queixo aqui, e chega alguém, olha e diz assim: pode mandar cavar a sepultura, que não tem mais jeito. E eu disse: mas o meu Deus é médico, Ele tem poder, Ele salva, Ele cura, Ele batiza no Espírito Santo. E a igreja viva, nós temos que mostrar para o Satanás que nós somos pentecostais, não é só entre 4 paredes, não. Aqui em pleno ar livre, em céus abertos, aqui transforma-se neste momento o santuário de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele está aqui para solucionar, seja qual for o teu problema. Louvado seja o nome de Jesus. Ora manda surime canta lá e miara. Quantos sente Ele aí agora? Se você não der um glória, está perdendo a sua melhor oportunidade, porque Ele está aqui nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Chegamos na capital de madrugada, não conhecia ninguém. Liguei para o pastor Nestor, e quando de repente ele mandou uma irmã que trabalhava numa congregação chamada Macaúba, os mais velhos aqui sabem. Eu não sabia quem era esta irmã, porque nós fomos para um hospital chamado Agadic, que era um hospital de doenças infecto-contagiosas, e naquele local só entrava o paciente e a mãe. E Neto tinha ficado em casa organizando algumas coisas. Eu liguei para Neto às carreiras. Pastor Nestor mandou esta irmã para ir cuidar da Leia lá no hospital. E de repente, meus amados, eu voltei para a rodoviária, cochilei um pouquinho ali no banco. Neta chegou, quase não me acha. Quando foi de manhã, já o sol saindo, ela me encontrou. E aí, Leôncio, como é que está a menina? Eu disse: Neta, só Deus. Só Deus. Só Deus. E ela: não, já entreguei nas mãos de Deus, vamos para lá. Quando chegamos no hospital, fiquei fora e ela entrou. E quando ela entrou lá no apartamento onde a criança se encontrava, ali aquela irmã disse: mãe, não se preocupe, sua filha está curada. Aleluia. Sua filha está curada. Mas como? Aleluia. Eu estava orando de madrugada e Deus me deu uma visão, entrando um homem de branco com uma valisa na mão e colocou a mão sobre ela e disse que ela está curada. Pode confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembrei, meus amados, eu chegava na cidade de Landriçales, naquelas ruas, colocava uma mesa e botava a Leia em pé, em cima da mesa ela cantava aquele hino: Pai, segura em minha mão, Pai, segura em minha mão. Aí um dia ela chegou para mim e disse: pai, eu vou cantar agora é temendo, querendo dizer que ia tremer a voz quando estivesse louvando. Aí quando eu vejo aqui se cumprindo estas coisas, eu não tem como controlar as emoções, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. No outro dia eu vou para o hospital, Neta está lá dentro. E aí de repente, quando eu chego, o porteiro diz: não,
aqui não pode entrar, só a mãe. Aí começamos a conversar. Quem é o senhor? Eu sou o pastor da Assembleia de Deus da cidade de Dom Expedito Lopes. Apresentei minha credencial, a carteirinha da Umadene, e aquele porteiro foi tomado por uma ousadia e disse assim: o padre entra aqui todo dia, por que é que meu pastor não pode entrar? Aí eu entrava, visitava tantas crianças, tantos problemas, irmãos. Todo dia eu passava, aí as irmãs que estavam, as mulheres que estavam com suas crianças lá, diziam assim: oh, coisa boa é ser rico, ó. Eu estou aqui com 30 dias, meu marido nunca entrou aqui, e esse homem entra aí toda hora. Aleluia. E eu dizia: porque você não sabe do segredo. É Jesus de Nazaré, é Jesus que sabe trabalhar. Ele manda em cima, ele manda embaixo. Ele é Senhor e não senhora. Ele manda e não é mandado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É este Jesus que nós servimos. Foi Ele que autorizou. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Os discípulos saíram, e aonde eles passavam, Deus ia confirmando a palavra com os prodígios, sinais e maravilhas que lhe acontecia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu notei aqui umas palavras dentro do assunto em que o pastor Francisco Manoel deu a respeito da sabedoria que Deus dá ao pastor para trabalhar, mas o tempo não nos permite. Depois eu estarei passando para o Ramires, porque a palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que a sabedoria é a coisa principal. Aleluia! E o obreiro é, meus amados irmãos, o responsável por alimentar este rebanho que ele foi confiado. E para ele alimentar, a Bíblia diz: olha, quanto mais sabedoria busca o pregador, mais conhecimento ele transmite para a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. O povo precisa entender uma coisa. Tem gente que pensa que quem destrói o ser humano é o pecado. Não é não, irmãos. O pecado, se nós pecar e se humilhar, Deus perdoa. Aleluia. Agora, o que destrói o ser humano é a falta de conhecimento. A Bíblia diz: por falta de conhecimento, o meu povo está sendo destruído. Aleluia. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas preguiçosas que não querem ler a Bíblia, que não buscam o conhecimento, que não alimenta a sua alma, e ele fica só às vezes no WhatsApp, buscando na internet mais alguma coisa, mas não paga o preço na presença de Deus. Ele não quer orar, e quando o pastor, como o pastor Manoel, o pastor Eleutério, eu que já estou com a cabeça branca também, irmão, vamos orar, eles dizem: isso é fanatismo. Para que essa besteira? Mas a oração é a chave da vitória. Louvado seja o nome de Jesus. E nós precisamos, meus amados irmãos, entender. Jesus disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Josué, Deus disse: olha, não te aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, porque fazendo assim salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Louvado seja o nome de Jesus. Não se aparta do livro da lei, medita, busca o conhecimento, porque segundo o salmista, esta palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho.
O Salmo 119, o versículo 130 está escrito assim, ó: a exposição das tuas palavras, ela dá luz e dá entendimento aos simples. Quando a palavra é exposicionada, o Espírito de Deus se encarrega de iluminar a mente do crente, e a Bíblia diz: olhai para ele e sede salvo todos os termos da terra. Olhai para ele e sedes iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu trazia uma palavra que preguei domingo na manhã de avivamento na cidade de Pio IX, com o tema Elias, um homem direcionado por Deus. Para que o homem seja bem sucedido, irmão Ramires, 3 coisas ele precisa entender. Primeiro, ele precisa estar certo. Segundo, no tempo certo, aleluia, e no lugar certo. Às vezes você está certo, no lugar certo, mas no tempo errado. É preciso entender o tempo de Deus, que não é o meu e nem é o seu. Aleluia. Às vezes você está certo no lugar errado. Outras vezes você está errado no lugar certo. E outras vezes você está certo no lugar certo, mas no tempo errado. Não é tempo de Deus. E é preciso compreender, buscando a orientação do Espírito Santo, como Elias, que era um homem guiado por Deus, que foi levantado numa época muito difícil. Israel estava passando por uma crise muito pesada, porque Deuteronômio 7, o versículo 3, Deus disse que quando eles entrassem naquela terra, eles não poderiam se misturar com os amorreus, com os heveus, com os jebuseus, com tudo que é seus, porque as suas filhas fariam os seus filhos se desviar dos caminhos do Senhor. E quando o rei Onre morre, o seu filho Acabe assume aquela responsabilidade. E a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, casando-se com a rainha Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E como se não bastasse, ele derrubou todos os altares do nosso Deus, construiu um bosque, levantou altares a Baal e foi adorar a Deus. E a Bíblia diz que ele fez isso especificamente para provocar a ira de Deus. E eles não sabiam que existe uma lei chamada a lei da semeadura, que diz: aquilo que o homem plantar, isto também ceifará. E tem um detalhe: quando nós vamos plantar, você escolhe a semente que você vai plantar. Principalmente aqui no interior, os irmãos sabem, de acordo com o terreno, de acordo com a época, ele sabe qual a semente plantar. Agora, depois de plantado, eu não posso escolher a colheita. Só colhe aquilo que planta. E a Bíblia diz: quem planta vento, colhe tempestade. Quem abrir uma cova, nela cairá. Se jogar uma pedra, a pedra revolverá contra ele. E se ele fugir, uma cobra morderá. Plante a semente do bem, plante a semente do amor,
Ame estes anciãos de cabeça branca. Ame seu pastor. Respeite. Ande como Eliseu andava. Como Elias. Elias era um homem muito ousado, cheio da unção de Deus. E por causa da desobediência, Israel está sofrendo, mas Deus está no céu e Ele não perde o controle da situação. E a palavra de Deus mostra que Deus fala com ele, dizendo: Elias, vai lá. Elias se levanta, parece que vejo. Vai lá pertinho do rei, coloca o dedão de profeta e diz assim: olha, assim diz o Senhor, em cuja presença eu estou. Aleluia. Durante estes anos, aqui não vai cair chuva, nem o orvalho do céu vai cair aqui, senão segundo a minha palavra. É muita ousadia. É como bater no peito e dizer: aqui só vai chover no dia que eu quiser. Para vocês entenderem que existe Deus no céu. E um só com Deus é maioria. Os irmãos conhecem muito bem essa história e sabem que Elias desafiou e Deus sempre guiando, orientando. Elias, agora você foge lá para o ribeiro de Querite. Aleluia. Ah, meus amados, eu lembro aqui, se no meu tempo era difícil, imagine o pastor Francisco. Há quantos anos, pastor? 40 e tantos anos. Pastor Eleutério, quantos anos de ministério? 51 anos de ministério. A gente dizendo aqui que foi difícil. Imagine há 50 anos atrás, irmãos. Hoje tem obreiros dizendo: eu vou para ali, o que eu vou comer lá? Quem vai me sustentar? Pastor Zé Lopes, quando saiu do Maranhão para o Piauí, o estado mais pobre da federação, quem vai cuidar de mim? Aleluia. Elias não perguntou isso não, irmão. Deus disse para Elias: olha, eu vou ordenar aos corvos. Aleluia. Eu não vou pedir, eu vou ordenar, vou dar ordem. Aleluia. Para te sustentar. Ora, suri, me canta. O nosso Deus é o Deus das provisões. Se Ele te mandar, vai. Ele se responsabiliza. Ele usa até mesmo os corvos para cuidar de você. Aleluia. 3 anos e 6 meses sem chover. E os irmãos aqui do interior sabem, quando passa um ano de seca, a coisa fica preta. A coisa fica ruim. A Bíblia diz, meus amados, que depois de 3 anos, o rei Acabe, com o profeta Obadias, andava caçando lá na beira do ribeiro alguma erva verde para cuidar ali dos animais, porque não tinha mais o que comer. A situação era muito difícil. Mas deixa eu te dar um recado de Deus. Ora, suri, me canta, lói. Não importa a tua situação, não importa o lugar aonde você está, Deus ainda tem corvo, Deus tem viúva, Deus tem quem cuide de você. Aleluia! E a palavra de Deus diz, irmãos, que a coisa estava preta, mas Elias comia carne e pão de manhã e de tarde. Aleluia! Este é o Deus que nós servimos.
E quem tem experiência para contar isso são esses anciãos de cabeça branca que sabem por onde passaram para chegar aqui neste dia. Por isso, irmão, eu lembro, Deuteronômio diz, irmão, olha, diante das cães, as cães é os cabelos brancos. Quando você vê um obreiro com a cabeça branca, como estes homens, respeite, se possível, se ajoelhe diante dele. Você não está perdendo nada. Cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala. A Bíblia diz em Provérbios 18 e 21, está escrito, olha, a vida e a morte está no poder da língua, e o homem se fartará do fruto dela. Você quer se fartar do bem? Plante o bem, plante o amor, e não se preocupe, porque Deus se responsabiliza. Aleluia. Olha, irmãos, isso aqui é extra bíblico, não está na Bíblia não, mas há quem diga que o rei, por ser o rei, ele tinha carne de alguma coisa, mas quem sabe ele botava lá no varal, deixava lá para mais tarde nós fazer um churrasco. Aí Deus dizia o corvo, ó, é ordem, vá lá, pegue a carne, aleluia, pegue a carne e leve lá para o meu servo. Onde é que ele está? Na beira do ribeiro do Querite. Aleluia. De manhã e de tarde. Aleluia. E Elias comia. Aleluia. Mas sem chover, irmãos, 3 anos e 6 meses, o ribeiro seca. Obrigado, pastor Manuel. Diz que Deus ainda dizia assim, ó, escove o bico, viu? Irmãos, há quem diga que o corvo é mais carnívoro do que o urubu, mas debaixo da ordem de Deus, ele ia lá e dizia, não coma não, leve para o meu servo. Aleluia! Aí a gente vê, irmãos, pessoas que dizem, eu tenho fé. Aí quando chega no campo se assombra. Não vou ficar aqui não, porque eu estou com medo de morrer de fome. O Deus de Elias não morreu. Ele está na casa, louvado seja o nome de Jesus. Ora, manda surimicala. Quem sente ele aqui, dê glória para Deus, aleluia. Meus amados, a palavra de Deus diz que o ribeiro secou. É outro problema, irmão. Quando o ribeiro seca, tem gente que se desespera. Não, eu vou me embora. Aqui, ó, não dá mais para mim. Aleluia, eu vi aqui o pastor Manel dizendo, não, eu voltei e já pensei que ia ficar só uns 4 anos, já vai com 8, né? E ainda tem água no ribeiro, ainda tem muita coisa para fazer, porque Elias comia, o anjo trazia para ele debaixo daquela árvore, e ele pensava, eu estou morto, mataram os profetas, derrubaram os altares e só eu fiquei. Aí Deus chama, a Bíblia diz assim, ó, os espíritos, os anjos, eles são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Cada um de nós, irmão, temos um anjo ao nosso favor. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e livra. Agora, olhe o tanto de gente que tem aqui servindo a Deus. Quantos anjos tem em volta desta reunião? Se nós tivéssemos os olhos espirituais abertos, nós estávamos vendo anjos subindo e descendo aqui para proteger o meu filho, a minha filha, para proteger o meu pastor, o meu servo, o meu presbítero, o meu diácono, porque o anjo é para proteger e socorrer. Elias está lá desesperado e de repente um anjo chega, toca nele, acorda Elias, está aqui tua refeição, aleluia. Elias se alimentou, queridos, e a palavra de Deus disse que o anjo falou com eles, come, porque demasiadamente te será longa esta caminhada.
Ele comeu, bebeu e com a força daquele alimento, ele andou 40 dias com 40 noites. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Manuel, a caminhada não acabou não. Ainda tem muita coisa pela frente. Pastor Eleutério, Deus está no controle da situação. Se alimenta, come. O profeta Ezequiel também chegou a dizer: o que é que eu vou comer? E Deus disse assim: come o que eu te der. E ele teve uma visão de um rolo, e ali ele ouviu uma voz que dizia: encha as tuas entranhas deste rolo. E ele começou a alimentar a sua alma, e quando ele começou a comer, ele disse que aquele rolo, aquela alimentação era mais doce do que mel. Aleluia. Vá lá e pregue a minha palavra, Ezequiel. Eles são um povo duro, mas eu vou fazer você mais duro do que um ponteiro de diamante. Pregue a palavra, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, porque depois eles vão saber que entre eles esteve um profeta de Deus. Pregue a palavra, pregue a palavra, e não se preocupe, porque Deus vela pela sua palavra. Se eu ficar aqui enchendo linguiça, conversando história de Trancoso, Deus não vai fazer nada. Mas se eu pregar a palavra de Deus, Ele se responsabiliza. Cheguei na cidade de Santo Antônio de Lisboa. A igreja, com 28 anos de fundado, só tinha 3 homens naquela igreja. E eu preguei lá e disse alguma coisa para os irmãos, e disse assim: olha, nós vamos fazer assim, 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 assado. Se Deus não fizer a obra, pode cobrar de mim. Eu não sei se hoje eu tinha coragem de fazer isso, não sei com qual ousadia, mas o porteiro da igreja, chamado Josimar, ficava um na porta, o outro do meu lado, que era um presbítero, do lado dos homens só sentava um homem. E o porteiro disse assim: se esse pastorzinho aí não estiver falando pelo Espírito Santo de Deus aqui, ele vai ficar decepcionado, porque aqui é 28 anos, só tem nós 3. E foi passando o tempo e nós começamos a se organizar. Fizemos uma cruzada e 51 pessoas aceitou a Cristo como Salvador naquela localidade. Aí o porteirinho chegou para mim: pastor, eu queria lhe pedir perdão. E por quê? Foi que eu... Não, porque naquele dia o Senhor disse que aonde o Senhor trabalha, pela graça de Deus, nunca faltou um novo convertido. Eu fiquei murmurando, mas agora eu reconheci que é assim mesmo, viu? Aleluia. Deus fez a obra ali. Tivemos o privilégio de batizar 153 irmãos nas águas, para a glória do Senhor Jesus, ali naquela localidade. Mas, meus irmãos, nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. E os obreiros, principalmente o Ramires, posso falar porque é meu filho. Mais uma vez eu peço: respeite o seu pastor, ame o seu pastor, esteja ao lado dele. Olha, irmão, quando Elias pensou que ia morrer, Deus se apresentou a ele e disse para ele: olha, Elias, você não vai morrer agora. Aleluia. E não é só você não, eu tenho aqui 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Como se alguém perguntasse: quem são esses 7.000? É os joelhos que não se dobram diante de Baal e a boca que não beija. Era um costume deles, e os irmãos aqui no interior sabem. O povo vão lá no altar, aí se ajoelha, aí ficava beijando aquela imagem, né? Deus disse: eu separei 7.000, nem dobra o joelho e nem beija a Baal. Aleluia. Esses aí eu vou usar na última arrancada da igreja aqui na face da terra. Você é o último cartucho que Deus levantou para fazer a obra de Deus aqui nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu tenho 7.000. Olha, Elias,
eu vou fazer o seguinte: você unja a Jeú como rei de Israel, lá em Samaria, unja outro para tomar conta da outra parte, e unja a Eliseu como profeta em seu lugar. Ah, meus amados, como é bom quando o obreiro tem confiança em Deus. Se Elias fosse um ciumento, fosse um obreiro despreparado, ele tinha arrumado uma confusão com Deus ali. Ungir alguém para o meu lugar, mas Deus disse: unja ele em seu lugar. Aleluia. Unja ele em seu lugar como profeta. E eu, como se diz, e você eu vou levar para um lugar melhor, eu vou levar você para o céu. Aleluia. Onde é melhor? É lá ou é aqui? A Bíblia diz, irmão, que o fim das coisas é melhor do que o princípio. Aqui é bom, tem hora que a gente pensa que o céu baixou, a terra subiu, mas lá na presença de Deus é só gozo, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Mas só pode dizer isto quem é servo, salvo e santo e serve a Deus como manda a palavra de Deus. Quando Deus falou que ia tomar Elias, irmãos, Eliseu foi escolhido como profeta. Era um homem que não se prendia às coisas materiais. Foi lá, disse: deixa eu ir ali despedir dos meus pais. Matou os bois, fez um churrasco, deu para os pobres. Aleluia. Quebrou todo aquele arado, com a lenha mesmo ele acendeu o fogo. E depois de tudo isso, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que ele veio e servia a Elias. Quando o rei Josafá foi convidado para ir à guerra com outro rei, ele perguntou: não tem um homem de Deus aqui a quem nós possamos consultar a Deus? Porque lá só tinha profeta mentiroso. 850 profetas mentindo diante do rei. Mas aquele homem perguntou: não tem um homem de Deus, um profeta verdadeiro? E eu acho bonito, irmão, é quando alguém diz assim: tem Eliseu, filho de Zafate, que deita água nas mãos de Elias. É lindo, irmãos. Aleluia, né não, pastor Eliel? Você observar, há quem diga que o maior favor, antigamente os mais velhos diziam, que o maior favor que a gente pode fazer é colocar água nas mãos de outro. Pois a Bíblia diz que Eliseu deitava, Elias ia lavar as mãos. Peraí, deixa eu botar água. Aí chegava e derramava água nas mãos de Elias. Eles ficaram tão unidos, tão apegados, que a Bíblia diz que Deus não faz nada sem que primeiro avise aos seus servos. Tudo que vai acontecer, irmãos, na igreja, Deus revela ao pastor. Deus fala no seu coração. Deus lhe dá um toque. É bem verdade que lá em João 13:7 está escrito: olha, irmão, o que eu faço agora tu não sabe, mas saberás depois. Tem horas que a gente não entende, mas quando se cumpre, a gente diz: ah, agora eu estou entendendo o que Deus estava falando, o que Deus estava me mostrando. Aí Deus revela para Elias que vai lhe levar para o céu, e revela para os filhos dos profetas, e os filhos dos profetas, com inveja de Eliseu, ainda começaram a encher o saco e dizendo: Eliseu, Deus vai levar o teu senhor, vai levar o teu chefe aí, e tu? Aleluia. E Eliseu ficou mais cuidadoso ainda, irmão. Deus disse: sobe a Betel. Betel é casa de Deus. Quando ele disse assim, Eliseu: fica aqui que eu vou ali em Betel. Ele disse: vou, fico não. Aleluia. Vive o meu Deus e vive a minha alma, que aonde tu for eu também irei. Foi com Elias. Chegou, meus amados irmãos, disse: fica aqui que eu vou ali adotar. Eles: vou não,
fico aqui ao seu lado, vive o meu Deus e vive a minha alma, aonde tu for eu também irei. Aleluia, glória a Deus. E quando chega a hora de Elias partir, irmãos, aleluia, eles estavam tão unidos que só Deus para os separar. Fica aqui, fico não, quero estar encostadinho aqui, ó. Aleluia, vamos ao Jordão, aleluia. E ele fica, rapaz, fico não. O verdadeiro auxiliar obreiro é aquele que está unido com o seu pastor, haja o que houver. Até mesmo o pastor, ele fica, rapaz, não, eu vou também, em nome de Jesus. Aleluia! E a palavra de Deus mostra, irmãos, que quando chega a hora de Eliseu ficar na terra e Elias ir para o céu, a palavra de Deus diz que foi preciso Deus mandar carros e cavaleiros de fogo para separar. Há quem diga que Elias subiu num carro de fogo, mas não foi não, viu, irmão? Deus mandou os carros de fogo para os separar. Aí formou um redemoinho e levou Elias. Antes dele sair daqui, Elias é revelado que vai e chama Eliseu. É como se dissesse, rapaz, eu vou embora, eu nunca te dei nada, o que é que tu quer que eu te dê aqui? Irmão, se fosse um materialista, dizia, eu quero um SW4, eu quero uma fazenda, eu quero uma casa boa, mas nada disso prendeu a fé de Eliseu. Eliseu achava bonito, era ver Elias curando o filho daquela viúva, era abrindo o Jordão, era fazendo milagres, e ele pergunta, o que é que tu queres? Aleluia. Ele diz, o que é que tu quer? É uma chance que Deus dá. O que tu quer agora? Diz para ele. Diz para ele o que tu queres agora. E Eliseu abre a boca e diz, eu quero é uma porção dobrada do teu espírito. Oh, meus amados. Mas tem horas que o homem de Deus entra em aperto. Naquele momento, irmãos, se Elias dissesse assim, agora você me abraçou, me apertou sem me abraçar. Porque se ele pedisse uma bolsa bonita, um terno, uma Bíblia, ele podia comprar. Mas as coisas espirituais, aleluia, ninguém pode dar. Você tem que pagar o preço na oração, no jejum, se consagrar se você quer. Aleluia. Ninguém pode dar. E Elias disse, olha, dura coisa tu me pedistes. Todavia, se você permanecer, é como se dissesse, meu amigo, do meu lado, do jeito que você está fazendo, isto pode acontecer. Aleluia. Quando o carro de fogo separou, o redemoinho começou a torcer, a Bíblia diz que Elias começou a flutuar. Chegando em certa altura, tirou a sua capa e jogou de lá. Eliseu pegou a capa, voltou transbordando de alegria com aquela porção dobrada. E quando ele chegou junto do Jordão, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ele tocou nas águas e já foi abrindo, ele passou a pé enxuto. A palavra de Deus mostra que Eliseu operou 13 milagres aqui nesta terra, e ele queria uma porção dobrada. A Bíblia diz que Elias foi 14 milagres. Mas para se cumprir a promessa, quando Eliseu morreu, jogaram na sepultura. Depois de muito tempo foram sepultar uma criança. Quando jogaram em cima da sepultura de Eliseu, quando ele tocou nos ossos, o espírito voltou e aquela criança reviveu. E o povo ficaram cantando e dizendo, agora eu sei que a palavra de Deus é a verdade na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só
Vou encerrar aqui, irmãos. Que para isto acontecer, Ramírez, o pastor precisa aprender 3 coisas. Primeiro, acender o fogo. Aleluia. Acender o fogo. E não só acender, porque fogo de monturo acende hoje e amanhã se apaga. É preciso manter a tocha acesa. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E tem a forma de fazer. É preciso ele aprender, é preciso ele conservar e é preciso ele discernir. Aleluia. Não é todo fogo que é de Deus não, viu, irmãos? Elias entrou na caverna e Deus falou com ele, dizendo assim: que fazes aqui, Elias? Aqui não é lugar para profeta. Ora, surimi canta lá e aras. Escute a voz do Espírito Santo agora. Eu não sei qual a caverna que você está entrando. Ora, surimi canta lá. Mas Deus não lhe chamou para estar dentro de caverna. Você é para estar em cima no velador, já foi dito esta noite. Cuidado, sai da caverna. Sai desta caverna se você quiser viver. Sai da caverna, senão você morre. Deus está te olhando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu te chamei para esse lugar, Elias. Eu te chamei, Elias. Eu te chamei para estar dentro desta caverna. Você sabe o que o Espírito está dizendo. Ali não é lugar para você. Sai de lá, se você quiser viver. A lei canta, surimicala, mandaias. Elias botou a cabeça fora, veio um vento, aleluia, arrancando o pau por a raiz, e ele olhou e Deus não estava naquele movimento. Veio um terremoto, arrancando o pau por a raiz, rachando as fendas, ofendendo as rochas. Deus também não estava naquele movimento. Veio um fogo e ele botou a cabeça fora e Deus também não estava naquele fogo. Tem igrejas por aí, aleluia, que às vezes eu digo, quando morrer, pastor Francisco, pastor Eleutério, esses mais antigos, irmão, eu quero saber como é que vai ser a igreja, porque tem igreja que estão fazendo luta de boxe em cima do altar, dançando tantas coisas, a eguinha pocotó e não sei mais o que, em cima do altar, e pula e faz isso, e a gente fica pensando, meu Deus, cadê os Elias? Cadê os Elias? Para dizer a Jezabel que Deus está olhando para você. Aleluia. E a palavra de Deus mostra, meus amados irmãos, que Deus, Ele opera no relâmpago e no trovão, mas Ele fala também na voz suave e mansa. Aleluia. Às vezes você vê um ancião já com a voz cansada, mansa, mas o importante não é o barulho. Você pega uma lata de querosene seca, bate, a zoada é grande, mas quem tem experiência de ela está sequinha. A gente sabe que ali é só zoada. Agora pega ela cheia, a pancada é diferente, mas você sabe, essa daqui está cheia até a tampa. Louvado seja o nome do Senhor. Não se engane com estes homens, porque através da voz suave e mansa, Deus pode falar. Elias! Elias! O que você quer dentro desta caverna? Ele fez assim, ó. Cabeça. Aí saiu bem devagarzinho, olhou. Aí Deus disse, Elias, aleluia.
Elias, Elias, aleluia. Eu tenho 7.000, Elias. Você não está só não, Elias. Aleluia. O nosso Deus ainda está vivo. Aleluia. O problema é que os altares estavam quebrados. Quebraram os altares. Eu não sei. Pare um pouquinho assim, medite. Como é que está o meu altar diante de Deus? Parece que eu vejo o Espírito Santo dizendo para alguém: eu tenho saudade daquelas madrugadas de oração, quando você dobrava o joelho, derramava lágrimas, falava comigo, me chamando de papai, dizendo: eu quero ouvir a tua voz. Mas agora você abandonou o primeiro amor, você não me busca, você não me chama. Aleluia. Qual foi o mal que eu lhe fiz para você me abandonar? Aleluia. Dei calamassuri me canta lá e me aras. Levanta, levanta, fala com Deus. Aleluia. Elias, depois de tanto movimento, quem sabe depressão, oprimido, mas ele ouviu a voz de Deus. Primeira coisa, irmão, consertou o altar de Deus. Às vezes, mas eu oro e não acontece nada. Às vezes o altar está quebrado. Veja se não foi um tijolo que caiu. Algo está faltando, restaura. Aleluia. Diz que ele reparou o altar. Quando o carro velho está fumaçando, irmão, a gente leva na oficina. Os irmãos que têm transporte aqui sabem. Aí o mecânico diz: rapaz, tem que fazer um reparo no motor. Aí faz o reparo, daqui a pouco o carro está novinho, tá bom. Então faz o altar, faz um reparo no altar. Vê se não está quebrado. E deixa Deus trabalhar na tua vida. Quem está ouvindo a voz de Deus? Aleluia. Meus queridos, quero agradecer ao pastor Heraldo. Quero agradecer a todos os companheiros, o pastor Eleutério mais uma vez, o pastor Francisco Manuel, todos os nossos companheiros, meus parentes, meus amigos, que hoje eu tive o privilégio de revê-los aqui. Que Deus abençoe a vocês de uma forma toda especial. Desculpem o tempo que eu tomei, mas eu não sei quando Deus vai me dar esta oportunidade novamente. E eu tinha que entregar este recado que Deus mandou, viu, pastor Heraldo? Deus abençoe em nome de Jesus.